E quais são as vantagens de contratar um advogado licenciado nos Estados Unidos para fazer o seu pedido, tá? Porque olha gente, pouca gente sabe, mas um advogado pode pedir para você, você está com um caso mais complexo ou se você tem alguma dificuldade em relação a esse assunto, você pode contratar um advogado para te orientar, para te ajudar a escolher os documentos adequados. Você mesmo faz, mas o advogado, de repente, ele vai te dar uma consultoria para ver se o caso está bom. Você faz uma entrevista com ele treina. Essa é uma possibilidade. A outra é contratar para ele fazer tudo, né? Basicamente é só você, claro, comparecer no dia da entrevista, vai ter uma petição sua na mão, né, escrita pelo advogado, vai ter que responder algumas coisas, mas você não tem o trabalho de ficar preenchendo essas coisas todas, né? Bom, primeira coisa, extremamente importante, isso é uma coisa para pensar para você que não sabe nem o que fazer, nem por onde começar, tá? Ou para você que tem um caso que você acha que está complicado, tá? Outros casos também justifica, mas esses 2 são os mais comuns, tá? Outra coisa importante, isso é lei americana, tá? Como eu falei, só um advogado licenciado aqui nos Estados Unidos, eu tenho licença no Brasil e aqui, e não é fácil ter uma licença aqui. Aqui é a prova mais difícil do mundo. E eu, então, passei na Califórnia, que é a mais difícil dos 50 estados americanos, mas assim, de longe, não dá nem para comparar, né? Então, é muito difícil ser advogado aqui, é muito complicado. E um advogado brasileiro que não estudou aqui, não fez cursos aqui, que não passou num exame daqui, ele tem dificuldade em saber como escrever, como argumentar e tudo mais. E ele é proibido, não tem nem discussão. Ele é proibido de te dar qualquer conselho jurídico relativo a coisas que envolvem a lei americana. Um advogado que não tem licença aqui, que está dando conselho jurídico para você, está dizendo, nesse caso é melhor você fazer tal coisa. Ele já está cometendo um ilícito, tá? Já começa aí. Então, tomar um pouco de cuidado. Mas se você precisar, contrate um advogado licenciado, você pode me contratar, o meu escritório tem aqui, né, embaixo para você entrar em contato. Mas eu vou dizer aqui quais são as vantagens, né? Geralmente se contrata advogado para vistos mais complicados, como visto de trabalho, visto de família, de casamento, green card, né, que você tem que pedir e tudo mais. Mas eventualmente, né, com as dificuldades que tem, visto de turismo e negócios, visto de estudante, são vistos que pode valer a pena também contratar um, ou pelo menos marcar uma consultoria, marcar uma conversa para orientação do que deve ser feito. Então, como eu falei, os advogados licenciados aqui nos Estados Unidos têm o conhecimento e a experiência para propor uma documentação e apresentar petições para mitigar ao máximo a chance de negativa do visto. O nome do advogado vai constar do seu formulário, tá? Como preparador do caso. Então, só de olhar que tem um advogado ali, eles levam a sério, porque o advogado é um filtro, né? O advogado não vai entrar com um caso perdido, né? O advogado tem uma responsabilidade e ajuda muito quando tem um advogado. E só um advogado licenciado aqui pode colocar o seu nome lá. Pode até uma outra pessoa preparar, mas não vai ser na qualidade de advogado. O advogado ele preparará uma petição escrita, que aqui eles chamam de cover letter, tá? Acompanhada de documentos pré-selecionados, criteriosamente, bonitinho, explicando as características do solicitante. Então, o advogado, além de preencher o formulário, ele prepara uma petição. Só que o formulário é online, mas a petição você entrega na hora ao oficial do consulado na entrevista. Você pega a petição do advogado e entrega para ele. Então já ajuda um pouquinho ali, né, que vai ter talvez menos perguntas para você, mas vai ter perguntas, tá? Mas ele vai olhar primeiro um documento de um advogado. O advogado não pode participar dessa entrevista, então não adianta falar, vem aqui o Brasil só para minha entrevista, ia ser complicado, mas de qualquer maneira não pode, né? Tá? Você tem que ir sozinho. Mas o oficial consular terá acesso à petição inteira ali do advogado, tá? Essa petição, chamada de cover letter, ela é cirurgicamente elaborada, tá? Ela trabalha com palavras-chave, assim, elementos. Que não pode ter muita coisa escrita, mas também não pode faltar coisas. Então, o advogado sabe fazer de um jeito que o oficial olha e fala, tan, já vê que tem uns anexos ali, ok. É mais fácil explicar o caso dessa maneira, tá? E, como eu falei, obviamente, o solicitante, né, que é você, precisa estar familiarizado com a petição do advogado.
porque ela é sua Bíblia também, porque ele pode fazer uma pergunta em relação ao que está ali. Fala assim: "Vem cá, esse documento 2 aqui, o anexo 2 da petição, o que que é isso?", né. Ele pode perguntar para você alguma coisa. Claro, já vai saber, né, tecnicamente que o advogado já vai dizer o que que é, mas ele pode ter uma dúvida ali em relação ao documento, você tem que ter uma via para você também você tem que estudar e o advogado, claro, ele vai treinar você, é muito legal, tá, é uma coisa boa, nos casos que precisa, obviamente.